Bem, pessoal, então fechamos agora com a questão que envolve a possibilidade de extradição de brasileiro. Vejam que o artigo 5º no inciso 51 diz que o brasileiro, observem, que for considerado brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Na verdade, o inciso 51 diz que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Então, o brasileiro nato não será extraditado, o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado. No caso de crime comum, ele pode ser extraditado se esse crime comum for praticado antes da naturalização, ou seja, quando ele era estrangeiro, ou se houver comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, que aí ele pode ser extraditado, mesmo que esse crime de tráfico seja cometido depois que ele se naturalizou brasileiro. Vale a pena lembrar que não vai ser concedida a extradição de qualquer estrangeiro por crime político ou de opinião. Já falei do artigo 5º, inciso 53, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O 54, ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. O 55 do contraditório e da ampla defesa. Os 56, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o princípio da inocência. E vejam o civilmente identificado não vai ser submetido à identificação criminal, a não ser nos casos previstos em lei. É admitida a ação privada nos crimes de ação pública se a ação pública não for intentada no prazo legal. Então, o Ministério Público tem que propor a ação pública. Se o Ministério Público não propor a ação pública no prazo legal, aí será admitida a ação privada. Vejam que a lei, e é a lei, não é o juiz, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigirem. Ninguém será preso, senão, veja, aqui vale a pena a gente abrir em relação ao inciso 61, que ninguém será preso. A prisão, ela depende do quê? A prisão, ela vai ser em flagrante, ou a prisão ela vai ser por ordem escrita e fundamentada, ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, a prisão de qualquer pessoa, ela decorre do quê? De um mandado de prisão, que é a ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ou uma prisão em flagrante. A não ser nos casos da prisão eu vou colocar assim, ó, militar. Por quê? Porque aí nós temos a prisão disciplinar. Então, salvo em caso de crime propriamente militar ou transgressão militar, a transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Vejam que a prisão de qualquer pessoa, tanto a prisão e o lugar em que o preso se encontrem, devem ser comunicados. É necessária a comunicação imediata, da prisão e do lugar em que o preso se encontre ao juiz competente e a família do preso ou a pessoa por ele indicada. A família ou a pessoa indicada pelo preso. É importante destacar que a comunicação deverá ocorrer
imediatamente, a comunicação imediata ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa indicada pelo preso. Vejam que o preso será informado dos seus direitos, dentre os quais o direito de permanecer calado, assim como, vejam, aqui é importante, olha só, vamos colocar aqui assim, direito do preso. Claro que começaria desde lá, né? Mas o direito do preso é o quê? É ser informado dos seus direitos, informado dos direitos, entre os quais o direito de permanecer calado, o direito de permanecer calado, além da assistência da família e de advogado. Também é importante lembrar que o preso está entre os direitos do preso ser informado, direito do preso à identificação dos responsáveis pela prisão, ou pelo interrogatório policial. É um direito do preso ser informado, ter assegurada a identificação dos responsáveis pela prisão ou por seu interrogatório policial. Qualquer prisão que não cumpra as formalidades legais, ela é uma prisão ilegal e a prisão ilegal será imediatamente relaxada. A prisão ilegal, ela vai ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Não é pela autoridade administrativa. Prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Outra observação, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, ninguém será levado à prisão ou mantido na prisão quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, aqui nós fechamos as disposições, pessoal, que abrangem desde o inciso 61, olha só, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O preso será informado dos seus direitos, dentre os quais os de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária e ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Para a gente fechar as questões da prisão, vale a pena rapidamente a gente falar aqui da prisão civil por dívidas. Vejam que a prisão civil por dívidas, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de acordo com a Constituição de 1988, prisão civil por dívida, ela só poderia ocorrer, a prisão civil por dívida só poderia ocorrer no caso, vejam, do quê? No caso de
inadimplemento, não pagamento voluntário, inadimplemento voluntário e inexcusável, inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Ou seja, não pagar pensão alimentícia. Inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Ou, no caso do depositário, ou no caso de depositário infiel. Professor, eu tive vendo que depositário infiel é ilícita a prisão do depositário infiel, professor. Inclusive tem uma súmula, professor, uma súmula vinculante do STF que diz isso, de fato. De acordo com a súmula vinculante 25 do STF, é ilegal a prisão do depositário infiel. De acordo com a Constituição está previsto. Professor, e aí o que eu faço? Eu digo que é ilegal ou eu digo que é constitucional? Depende como for perguntado. Se for perguntado de acordo com a Constituição, é possível. Se for perguntado de acordo com o entendimento do STF, é ilegal. Então tem que ver a pergunta para que eu possa te dar a resposta. Aí fechamos a questão da prisão. Agora nós teríamos os remédios constitucionais. Eu vou deixar de lado e nós vamos avançar para o inciso 74, para a gente fechar os incisos do artigo 5º. O Estado prestará assistência jurídica, não é assistência judicial, é a assistência jurídica, não é assistência judiciária, a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso, além do tempo fixado na sentença. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, tanto registro civil de nascimento como a certidão de óbito, e são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. A todos, tanto no âmbito judicial como administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E, questão importante para a prova, vejam que é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Notem que o inciso 79 foi incluído pela emenda constitucional número 115 de 2023 e provavelmente deve aparecer nas provas, e está aparecendo nas provas, e já apareceu em 115 de 2022, apareceu nas provas de 2023, vai estar nas provas agora de 2024, a questão que decorre, inclusive, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei referida no inciso 79, que é a lei que trata do direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Pessoal, remédios constitucionais. Rapidinho, o que a gente precisa lembrar? Quais são os remédios constitucionais? Habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de segurança coletivo, o habeas data, o mandado de injunção e a ação popular. Esses são os remédios constitucionais que a gente vai ter a partir do inciso 68, 69, 70, o habeas data 71,
o 72 e o 73. Então, habeas corpus, mandado de segurança coletivo, habeas data, mandado de injunção e ação popular. Se vocês quiserem voltar um pouquinho no inciso 34, lá no inciso 34, vocês vão ter, aqui eu só vou fazer referência ao direito de petição e ao direito de certidão. Só vou deixar aqui. Vejam, o que nós temos em relação ao habeas corpus? Vai ser concedido habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção no caso de violência, no caso de coação ou no caso de ameaça à liberdade de locomoção. Proteger a liberdade de locomoção, seja ameaça, seja violência ou coação à liberdade de locomoção. Isso em razão de um ato de ilegalidade ou abuso de poder. É isso que a Constituição trata do habeas corpus. Habeas corpus no caso de ameaça, habeas corpus preventivo. No caso da violência ou coação, o habeas corpus já é repressivo ou liberatório. Mandado de segurança. O que nós temos de importante do mandado de segurança? O mandado de segurança protege, olha só, protege para proteger direito líquido e certo, direito líquido e certo não amparado por habeas corpus nem por habeas data. Mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas. Ou seja, se cabe habeas corpus ou habeas data, não cabe mandado de segurança. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que a gente tiver ato de ilegalidade ou abuso de poder, só que vejam, ato de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou por um agente de, veja, ou por um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, é isso que nós temos em relação ao mandado de segurança. O mandado de segurança coletivo, o que vocês precisam saber? Quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo? O mandado de segurança coletivo será impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado também por... E aí, a gente pega, no que diz respeito ao inciso 72, a linha A, que fala do partido político, e no que diz respeito... eu falei inciso 72, o inciso 70, a linha A, que fala de partido político com representação no Congresso Nacional, ou, no que diz respeito à linha B, organização sindical, também vai falar de organização sindical, de entidade de classe, e de associação, sendo que a associação legalmente constituída
e que esteja em funcionamento há pelo menos 1 ano. Vale a pena chamar a atenção de vocês no que diz respeito, então, a quem pode entrar com mandado de segurança coletivo. O habeas data para assegurar acesso à informação da pessoa do impetrante ou para retificação de dados. Mandado de injunção, no caso de falta de norma regulamentadora que torne inviável o direito, torne inviável o exercício das liberdades constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. E a ação popular, que os senhores precisam lembrar o que da ação popular? Que a ação popular é a ação do cidadão. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular ato lesivo do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, sendo que estará o cidadão isento do pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, do ônus da sucumbência. Então, essa é a síntese dos remédios constitucionais. Fechamos com isso o artigo 5º da Constituição Federal, lembrando então, no que diz respeito à Constituição Federal, que ali nós temos os direitos e os deveres individuais e coletivos. Os parágrafos do artigo 5º, parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O parágrafo 2º, que é a nossa cláusula de abertura constitucional, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluirão outros decorrentes do regime dos princípios adotados pela Constituição ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, e existem os tratados e convenções internacionais, destaquem, sobre direitos humanos que sejam aprovados como emendas à Constituição. Quando eu digo aprovados com emenda à Constituição, significa com a mesma tramitação, os tratados que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, tratados sobre direitos humanos, a questão tem que dizer tratados sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, passa na Câmara dos Deputados, 2 turnos, em cada turno, aprovado por 3/5. Passa para o Senado, no Senado, primeiro turno, 3/5, segundo turno, 3/5. Esses tratados, então, serão equivalentes às emendas constitucionais, porque passam por um processo legislativo muito parecido. O artigo 5º, parágrafo 4º, diz que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. E com isso, fechamos os direitos e garantias fundamentais. Pessoal, aí a gente passa para organização político-administrativa. Na nossa Constituição, a organização político-administrativa vem a partir do artigo 18 da Constituição. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Aí vejam, olha a diferença. Quando a gente falou do artigo 1º no começo da aula, a gente disse que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Agora, a organização político-administrativa compreende a União, como ente da federação, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Essa autonomia é administrativa, é legislativa nos termos da Constituição. Brasília é a capital federal, os territórios federais integram a União,
sendo que a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem são regulados em lei complementar. Parágrafo 3º e parágrafo 4º tratam da possibilidade de criação de novos estados. Os estados eles podem incorporar-se entre si, ou seja, fusão de estados. Eles podem subdividir-se, cisão, ou se desmembrar para que uma parte de um estado venha a integrar outro estado, ou se desmembrar para que aquela parte forme um novo estado. Sendo que, seja a fusão, seja a cisão, o desmembramento de anexação ou de formação, sempre depende do quê? Da aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e, uma vez realizado o plebiscito, o Congresso, depois do sim, na consulta plebiscitária, é que vai criar esse novo Estado ou o desmembramento para anexação a um outro Estado por meio de lei complementar. O parágrafo 4º aí fala em relação aos municípios. Lembrando que nós temos a redação do parágrafo 4º dado pela emenda constitucional número 15 de 96, de modo que antes de 96 a gente tinha uma outra redação e uma outra regra para a criação de novos municípios. Hoje não é possível a criação de novos municípios, por quê? Porque a gente não tem as leis que são referidas no parágrafo 4º. O novo município ele é criado por uma lei estadual, mas para que essa lei estadual ela seja elaborada, é necessário uma lei complementar estabelecendo período para a criação de novos municípios e é necessário uma outra lei, que é aquela lei que aparece no final ali do parágrafo 4º, onde diz dos estudos de viabilidade municipal que devem ser apresentados e publicados na forma da lei. Essa lei também não existe, que é uma lei ordinária, essa lei não existe e, portanto, enquanto não tiver essas novas leis, a gente não tem a possibilidade de criação, incorporação, fusão ou desmembramento de município por lei estadual. O artigo 20 não me interessa.